somos do Grupo Espírita Chico Xavier, GEX, em Iguatu, no interior do Ceará. Meu nome é Lúcia Cleide e estou lendo para você os textos do nosso canal. Abaixo, a nossa diretoria. No GEX, sou responsável pela condução do estudo da filosofia espírita no ESD, pelo diálogo com os espíritos nas reuniões mediúnicas e pela produção de textos para a nossa divulgação do espiritismo. Até o final deste vídeo, muito nos honraria o seu like, a sua inscrição e recomendação aos seus amigos. Muito obrigada. Apelo a Divaldo Franco e outros grandes palestrantes espíritas. Em nossa casa espírita, GEX, Iguatu, Ceará, fazemos estudo sério da filosofia espírita, estritamente como a codificou Allan Kardec. Muito importante o pronunciamento que se lê na Revista Espírita de 1º de novembro de 1868. Nesse pronunciamento, Allan Kardec emprega uma palavra forte e definitiva, aspas, equívoco, fecha aspas, que deveria encerrar o assunto da pergunta que lhe era dirigida. O Espiritismo é religião? Resposta de Allan Kardec. Abre aspas. Por que, pois, declaramos que o Espiritismo não é religião? Pela razão de que não há senão uma palavra para expressar duas ideias diferentes e que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da ideia de culto, que ela desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não a tem. Se o Espiritismo se dissesse religião, o público não veria nele senão uma nova variante, se assim quisermos nos expressar, sobre os princípios absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal com um cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião se levantou. O Espiritismo, não tendo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual da palavra, não se deve ornar de um título sobre cujo valor inevitavelmente se teria equivocado. Eis porque o Espiritismo se diz simplesmente doutrina filosófica e moral. Fecha aspas, Allan Kardec. Em nossa casa espírita, não reconhecemos o já clássico tripé espírita: filosofia, ciência e religião, largamente propagado no meio espírita brasileiro, considerando-o totalmente descabido. Não reconhecemos autoridade acima de Allan Kardec capaz de revogar e promover acréscimos à sua definição do Espiritismo. Não consideramos relevante remontar a
quem estruturou o tripé e deu início à difusão desse equívoco, mas apelamos a quem possa auxiliar no desmonte desse tripé esdrúxulo em apoio ao missionário do Espiritismo. O tripé espírita não é algo inofensivo que se ignore a continuidade pelo tempo que vigora, pois difícil seria a sua eliminação. Sempre será vigorosa a necessidade de eliminar o que é falso em qualquer circunstância da vida. Inegavelmente, religião contém em si o fator da divisão. Filosofia é a universal e poderosa necessidade do saber libertador. A sabedoria dos espíritos superiores, aliada ao bom senso de Allan Kardec, estruturaram a filosofia espírita sem qualquer viés religioso, e ela somente deve ser a facilitadora que possibilite sempre a oportunidade de aproximação e diálogo com todas as religiões do mundo. Quando esgotar em todas as religiões a resistência em aceitar a reencarnação como lei natural e todas as valiosas informações de via mediúnica sobre a continuidade da vida nos dois planos de existência do espírito imortal, aí estará a filosofia espírita ao lado de todas elas, universalizando conhecimentos exatamente como expressou Allan Kardec. Abre aspas. O Espiritismo não é religião, mas é o futuro das religiões. Aplaudimos como atentos espectadores os renomados e valorosos palestrantes espíritas, todos estes ainda espíritas religiosos, tais como Divaldo Franco, Décio Iandoli, Haroldo Dutra, Rossando Klinger e vários outros igualmente elogiáveis. A todos eles dirigimos o nosso apelo e esperança de que possam examinar a possibilidade de aderir à conceituação do Espiritismo segundo Allan Kardec, abrindo mão do tripé espírita, a fim de que, até 2057, nos 200 anos do Espiritismo, o tripé já tenha sido um equívoco devidamente solucionado. À parte, queremos assinalar a omissão da FEB a respeito dessa questão, posto que nela se reconhece a prerrogativa de guardiã da integridade da filosofia espírita contida na doutrina espírita, o Espiritismo revelado. No composto didático da FEB, para o estudo sistematizado da doutrina espírita, ESD, o título do terceiro roteiro no tomo 1 do programa fundamental é Tríplice Aspecto da Doutrina Espírita. Espiritismo é filosofia moral e a base moral dessa filosofia é o Evangelho de Jesus, sem qualquer nota de religiosismo, porque o Cristo, o Espírito da Verdade, é espírito da classe dos que já ultrapassaram a fronteira da religiosidade, vivendo a espiritualidade puramente.